Empreenda-se, um programa para tirar você da sua zona de conforto e escolher o caminho certo para o sucesso, com o administrador Bruno Perim. E aí, galera apaixonada por administração, nesse nosso sempre maravilhoso Super Hiper Master Encontro aqui no CFA, muito bacana estar falando com vocês de empreendedorismo, maior tempão que estamos juntos e muito legal. O que eu mais gosto é principalmente as perguntas que vocês me fazem depois lá no Instagram. Então aqui, uma coisa que eu quis compartilhar com vocês é uma pergunta que muitos me fazem. Nossa, Bru, cara, você tem um monte de negócios aí, né? Você tem investimentos em algumas startups, tem alguns negócios tradicionais, às vezes dá um auxílio em alguns projetos, dá aula de MBA, escreve, um monte de coisa. Como é que você faz? E eu me dei conta que até uma questão de trabalhar menos me ajudou a render mais, e isso gerou uma certa curiosidade nas pessoas. E eu resolvi fazer justamente esse teste, porque eu vinha trabalhando cada vez mais, cada vez me matando mais, e eu vi que isso estava indo errado, estava indo contra aquilo que eu acredito, porque eu acredito no trabalho, eu acredito no empreendedorismo, mas também quero viver, eu não quero ser refém do meu negócio. Eu resolvi fazer alguns testes sobre a questão de trabalhar menos. E quando eu comecei a trabalhar menos, eu me dei conta que eu comecei a render mais. Ou seja, um período de tempo que eu trabalhava menos, eu estava rendendo mais do que um período de tempo trabalhando mais. Mas por que isso aconteceu? E como aconteceu? Eu quero contar um pouco para você. Então o que rolou é o seguinte. Primeiro, eu comecei a entender eu comecei a fazer mais pausas. E essas pausas, consequentemente, começaram a me dar mais energia. Eu tinha muito problema com as pausas. Eu sempre ficava, não, mas eu vou terminar mais isso, vou terminar mais aquilo. E quando vê, eu não fazia quase pausas no meu dia. E o que eu não percebia é quanto isso ia diminuindo a minha energia. Você não percebe, você acha que por você estar ali trabalhando, as coisas estão rendendo e rendendo bem, estão acontecendo. E que uma pausa é uma perda de tempo. Mas, quando eu comecei a fazer mais pausas, eu me dei conta que não. Porque eu fazia uma pequena pausa. Às vezes uns 5, 10 minutos, a pausa do lanche, a pausa de um cafezinho. Parar para responder uma mensagem. Essas pequenas pausas começaram, quando eu retornava eu estava com um gás muito grande. Então eu comecei a fazer as coisas que eu precisava fazer mais rápido e melhor. Isso deu um grande impacto. Outra questão muito legal foi no ponto das decisões de mais impacto. Por eu ter que começar a trabalhar com menos tempo, eu comecei a ter que pensar o que daria mais impacto no trabalho? O que eu conseguiria, o que o meu trabalho é mais eficiente, vai gerar mais impacto? Então, justamente nessa questão, eu comecei a ter mais consistência na onde eu ia estar investindo meu tempo. Então, se antes eu tinha 12 horas de trabalho e agora eu passo a ter 9, eu tenho que decidir melhor aonde eu vou começar. E isso começou a gerar que eu comecei a ter melhores decisões sobre aonde eu devo investir realmente minha energia e onde não precisava tanto. E isso me ajudou muito. Por fim, o terceiro toque que eu posso te dar, que também foi muito bacana nessa revelação que eu tive, a questão foi entender valor. Exatamente, entender melhor o valor do tempo, aonde eu estou colocando meu tempo e aonde realmente vai dar resultado final para o cliente. É muito próximo da questão anterior. Você pensa onde vai dar mais impacto no seu trabalho, mas também entender mais o valor do seu tempo, aquilo quanto vale você estar se dedicando às coisas e o quanto também isso gera de valor para o cliente final. Você começa, ao pensar dessa forma, a notar aonde realmente vale a pena o seu esforço e o quanto vale a pena o seu esforço. Isso acaba fazendo você o quê? Trabalhar menos, mas render mais. Ou seja, lá no final, você entrega mais, com mais valor, com mais percepção. Então, trabalhar menos me ajudou a render mais, justamente por causa desses 3 principais pontos que eu te contei. Eu agradeço aí sempre sua atenção. Se quiser saber um pouco mais sobre isso, até escrever algum artigo aí contando um bocadinho mais sobre os assuntos. Mas também estou sempre disponível aí para suas dúvidas e questões, principalmente pelo Insta que eu troco ideia com a galera. Muito obrigado, até a próxima, valeu! Empreenda-se. Ideias que estavam faltando para você potencializar ou criar o próprio negócio.